Sejam bem-vindos ao nosso curso prático de Pentest em laboratório. Hoje vamos aprender de forma direta como montar um ambiente seguro para testar e entender as técnicas reais de invasão e defesa, usando as máquinas virtuais. O nosso objetivo é capacitar você a construir um laboratório, descobrir vulnerabilidades, explorar sistemas e aplicar correções. Tudo isso simulando situações do mercado de trabalho. O que é o pentest e o hack ético? Antes de tudo, é importante entender o conceito de hack ético, de hacking ético. Não estamos invadindo o sistema de terceiros, e sim criando nosso próprio ambiente controlado para desenvolver profissionais. O intuito deste curso é desenvolver profissionais capacitados que entendam como funciona um ataque de invasão que exploram vulnerabilidades dentro de sistemas. Então, com base nessas informações, o pentest ele é uma avaliação técnica de segurança e existem três perfis clássicos. O Right Hat, que é o profissional ético que busca proteger, que é o nosso caso. O Black Hat, que é um invasor com intenções maliciosas. E o Grey Hat, que é um intermediário. Nós aqui somos Right Hats, pois testamos e corrigimos sistemas de forma legal e segura. A regra de ouro: só ataque o que é seu. A gente só ataca o que é nosso, no nosso laboratório, onde nós temos o nosso controle. Dentro de uma organização, no dia a dia de uma organização, para que a gente possa fazer esses tipos de testes, esses tipos de ataque, testar sistemas, é necessário que haja autorizações por parte da empresa e até mesmo de empresas terceiras que fazem parte ali da organização. Agora vamos falar das fases do pentest. Nossa jornada será dividida em fases clássicas: o reconhecimento, que é identificar os alvos e coletar as informações; a varredura, que é mapear as portas e serviços; a exploração, que é atacar os pontos frágeis e ganhar acesso; a manutenção do acesso, que é simular persistências como invasores reais; e a limpeza e o relatório, que é ali o documento onde tudo é relatado de forma profissional. Só um adendo aqui, dentro do reconhecimento, que é identificar os alvos e coletar as informações, no ambiente organizacional, existem ali três tipos de informações ali para poder fazer esse reconhecimento. E elas são classificadas como o right box, o gray box e o black box. Então, quando se fala em white box, é quando o pentester, a equipe de pentester, ela tem todas as informações sobre o alvo que ela precisa. Desde nome, site, endereços IP, servidores, tudo. Já o black box é um modelo de reconhecimento que o profissional não tem nada sobre a empresa. Ele não tem nenhum tipo de informação da empresa. A montagem do laboratório. Agora vamos colocar a mão na massa. Nosso laboratório será totalmente virtual, usando aí o VirtualBox. A vantagem disso é poder errar, testar, corrigir, tudo sem risco para sistemas reais. A instalação do nosso laboratório vai partir do Kali Linux, do Windows XP, do Metasploitable. A gente pode escolher o Metasploitable, o Windows XP, tanto faz. Qualquer um dos dois aí já vai aí nos mostrar como que a gente faz para poder estar operando aí no dia a dia do profissional. Então aqui dentro do virtualbox.org a gente faz o download do programa. Dentro do Kali Linux a gente faz o download, pode ser da imagem ISO, no caso nosso pode ser a máquina virtual, que é mais simples a instalação dela. Então você clica em máquina virtual e clica depois em recomendado aqui dentro do VirtualBox. Temos outros aqui, mas o nosso
laboratório vai se basear no VirtualBox, então a gente clica aqui, assim que clica já começa a fazer o download do Kali Linux. Demora um pouco para fazer esse download. O Metasploit Table, mesmo sistema, dentro desse site, SourceForge, a gente clica em download e começa a fazer o download dele. Eu já instalei ele, instalei também o XP. Essa parte de instalação ela é muito simples dentro do VirtualBox. Depois que você fez o download aqui das suas máquinas virtuais, dentro do VirtualBox, essa é a cara inicial, né, a interface dele. Não tem aqui nenhuma máquina instalada, no caso meu já tem todas elas. O processo de instalação é o mesmo de formatação de um computador. No caso aqui é muito simples. No caso do Kali Linux, clica em Open e você vai até onde fez o download e começa o processo de instalação do Kali Linux, que é muito simples. Ele também tem aqui já instalado o Windows XP, o Metasploit Table também já instalei. O processo de instalação é muito simples. Então, com o nosso laboratório aqui já pronto, instalado e configurado, o sistema pronto para poder iniciar, antes de começar, de iniciar ele dentro de Kali Linux, dentro do Kali, a gente vem em configurações, botão direito, configurações, e essa parte de, de área de transferência compartilhada, por padrão, vem desabilitado. É interessante que a gente habilite o bidirecional. Isso nos permite fazer copiar e colar do sistema Kali Linux para outro sistema ou até mesmo o nosso computador que está instalado no VirtualBox. Aqui na parte de sistemas, é interessante que você dedique um pouco de memória para o Kali Linux aqui, de 2 a 3 megabytes de processador, o tanto que você tem aí de 2 já está ótimo também. Dessa maneira ele roda bem fluido. Nas configurações de rede, é a parte talvez mais importante aqui do nosso laboratório. No nosso caso, o Kali Linux, a gente vai atuar ele no adaptador 1 em rede em modo NAT. Tem vários tipos de rede aqui, placa de modo bridge, rede interna, a placa de rede exclusiva de hospedeiro que a gente vai usar no Windows XP. Dentro do Kali Linux, a gente vai deixar a primeira placa aqui habilitada em NAT. E a segunda placa, a gente vai habilitar ela também e vai deixar em hospedeiro host only, que é a rede interna do VirtualBox, que não tem acesso à internet, a gente protege, a gente isola aqui nosso laboratório. Dentro do Windows XP, a gente vai trabalhar com o Windows XP para esse laboratório aqui. A mesma coisa, você deixa em bidirecional. A parte de rede, adaptador 1, a gente vai deixar em placa de rede exclusiva host only. Adaptador 2 e 3, todos desativados. Dessa forma, a gente mantém o Windows XP isolado da nossa rede de internet, a rede nossa aí. A gente fica isolado da rede. Feito isso, pessoal, a gente pode iniciar nossas máquinas virtuais. O Kali Linux, por padrão, a senha de login é Kali. No meu caso, eu já alterei, você pode alterar depois também. Pessoal, assim que a gente acessa o Kali Linux, primeiro acesso, a gente tem essa interface visual dele. Aqui a gente tem navegador, vem por padrão o Firefox, e o terminal, que é onde a gente vai digitar os comandos ali, é onde tudo acontece, vamos falar assim, né? Aqui você tem a interface. No meu caso aqui, eu estou sem a internet, porque eu estou isolando o meu laboratório. Não é necessário que eu tenha conexão com a internet para esse laboratório, a não ser para a gente tirar nossas dúvidas, né, que precisa de internet. Hoje em dia a gente usa inteligência artificial para fazer aí as perguntas, o nosso instrutor particular, para aprofundar o nosso conhecimento. Então, o primeiro comando é atualizar o sistema. Para isso tem que ter internet, para você atualizar o seu sistema. E essa atualização, a gente usa os comandos sudo update e sudo upgrade,
que ele faz a atualização dos pacotes do Kali Linux. Então, o comando sudo, ele vem antes para que a gente tenha acesso de administrador ao sistema, para poder fazer instalações e configurações. No caso aqui, eu já tenho, o meu já está instalado, já está atualizado, mas você digita aí update sudo upgrade. Essa parte, faltou aqui um "-y" aqui. Essa parte, ela demora um pouco para acontecer. No meu caso, o meu já tem aqui, o meu já está atualizado. Então não vou precisar fazer de novo, mas essa parte demora um pouco. Depois que você fez esse comando e atualizou o sistema, o próximo passo é criar um snapshot dessa máquina. Isso é um backup, que se você fizer alguma coisa que dê errado ou corrompe algum tipo de arquivo, é só a gente restaurar e vai voltar a partir desse ponto aqui, de todas as configurações que a gente fez, inclusive a de rede lá nas configurações do VirtualBox. Então, depois que você salvou, você pode dar um nome qualquer aqui. E se for necessário que você restaure, a partir desse ponto, você vem aqui em sair, desligar a máquina e clique em restaurar o snapshot, que ele vai voltar a partir desse ponto que você fez, que você salvou. O comando clear, ele limpa o terminal. Então, a partir daqui, pessoal, a gente já pode dar início aí ao nosso estudo do nosso laboratório. O primeiro passo é a gente descobrir os IPs. Então, IP-A, ele mostra para mim a interface das placas de redes que eu tenho aqui. No caso, eu tenho habilitado duas placas de rede que a gente habilitou no começo. E aqui eu tenho o endereço IP dessa faixa de rede da placa do nosso adaptador 2, que está ligado aqui. O adaptador 1 ele está em rede NAT, que nos permite conectar à internet. No meu caso aqui, ele não está habilitado, então eu não tenho acesso à internet. Muito bem, agora que eu sei o endereço IP da minha placa de rede do Kali Linux, eu posso dar continuidade então aqui aos nossos testes. Então, pessoal, a gente vai partir do princípio que a gente não sabe quais são os IPs que a gente tem na nossa rede, quais são os computadores que está conectado aí na nossa rede. Então, a gente vai rodar um comando ali do Nmap para poder fazer essa varredura dos IPs na nossa rede. Então, para fazer isso, eu vou digitar o comando nmap menos sn e o endereço, a faixa de endereço aqui que eu tenho do meu, que já vem do VirtualBox, que é o 56.0/24. Isso é uma descoberta para a gente saber quais são os aparelhos que a gente tem conectado na nossa rede. Então, o Nmap é uma ferramenta de escaneamento de redes. Esse comando que eu digitei "-sn", ele realiza um ping scan e descobre quais hosts estão ativos na faixa sem escanear as portas, no caso a faixa aqui de 192.68.56. E aqui ele nos trouxe alguns aparelhos que a gente tem conectado na nossa rede. E tem esses endereços IPs aqui, que um deles é o Metasploit, que está ligado, o Windows XP. Então a gente vai fazer agora, a partir de agora, a gente vai fazer um mapeamento de portas mais profundo dentro de uma dessas máquinas que a gente tem aqui conectado na nossa rede. Na busca por vulnerabilidades
por portas que estão abertas, que precisam ser fechadas, que podem ser exploradas por atacantes aí maliciosos. Então eu vou rodar o comando nmap novamente, menos S minúsculo e S maiúsculo. Kali Linux ele é case sensitivo. Então se o comando é maiúsculo, vocês podem consultar esses comandos aqui dentro da documentação do próprio Nmap, do site do Nmap aí, que tem tudo isso aqui explicado, detalhado, mas a gente usa a inteligência artificial para poder ter a explicação mais aprofundada ali, com muito mais precisão. Menos SV, menos P, menos o endereço de uma dessas máquinas aí, que a gente vai fazer o scan. Menos o N maiúsculo, scan, um nome vítima.txt. Então, pessoal, o menos S e o S maiúsculo usa o método SimScan. Ele é rápido, discreto e detecta portas abertas sem concluir aí a conexão. O menos S V maiúsculo faz a detecção de versões dos serviços. Descobre, por exemplo, se a versão de um serviço. O P, o menos P, menos, escaneia todas as portas TCP, de 1 até o limite delas aí. O menos ON, scan vítimas, que poderia ser qualquer nome aqui. Isso, o que ele faz? Ele grava o resultado desse scan para um arquivo TXT. No caso que a gente está criando aqui, que é o vítima.txt, que vai ficar lá na nossa pasta da área de trabalho, dos documentos. Eu iniciei aqui o scan, ele vai escanear agora esse endereço IP aqui e vai tentar descobrir ali se existe vulnerabilidades dentro desse IP. Vai verificar quais portas e serviços o alvo está oferecendo. Essa, pessoal, é a parte de mapeamento de portas do alvo. A gente está nessa fase do processo, de mapear as portas que estão abertas. Ele trouxe para a gente o resultado e aqui temos essas portas que já vêm aqui com vulnerabilidades do Windows XP. É o Windows XP, tem aqui, está falando para a gente que é o Windows XP. Então, esse endereço IP que a gente rodou, ele é do Windows XP. Essa foi a parte de mapeamento das portas. E a gente tem as portas abertas aqui, a gente vai explorar uma dessas portas. E para a gente fazer isso, a gente vai usar a ferramenta Metasploit. Que para a gente poder acessá-la, a gente digita o comando ms fconsole. Está iniciando. E aqui a gente já iniciou, já estamos dentro da ferramenta do Metasploit. E cada vez que você inicia, vem um padrão diferente aqui, um desenho diferente, mas essa é a interface da ferramenta. E é a partir daqui que a gente começa a digitar os nossos comandos. Aqui a gente parte da busca pela vulnerabilidade, que é muito conhecida já, né? Você pode pesquisar mais sobre essa vulnerabilidade e você vai entender que ela tem um código, que é o código que a gente vai estar usando aqui para pesquisar o exploit, com o comando search e, no caso, o código daquela vulnerabilidade que a gente encontrou, que é esse 067, e dou um enter. Se a gente subir aqui, ó, a gente vai ver que ela está aqui. Ó. Esse é o exploit que a gente precisa. Esse é o exploit que a gente vai usar. Essa é a vulnerabilidade que a gente vai explorar, que ela está aberta, que é um serviço do Samba,
já antigo aí do Windows XP. Então, a partir daqui, a gente começa a configuração dos parâmetros do exploit. O primeiro parâmetro que a gente vai usar é como se a gente falasse para ele, ó, vamos usar esse exploit. Então, use o exploit. Se fosse outra vulnerabilidade, a gente ia usar o exploit da mesma forma. No caso, Windows barra o serviço que está rodando aí, que é do Samba. E o código da vulnerabilidade. Aqui a gente já está dentro, explorando essa vulnerabilidade. E a gente vai continuar aqui com a nossa seleção, que é o caminho aqui para a vulnerabilidade. Agora a gente vai definir os IPs das máquinas. A máquina que vai ser atacada e a máquina que vai fazer o ataque. Para a gente fazer isso, a gente vai digitar os comandos set e vamos digitar os hosts, rhosts, e o endereço da máquina alvo, no caso o Windows XP que está na faixa de endereço 105. E agora a gente vai definir o lhost, que é a nossa máquina que vai fazer o ataque, no caso o Kali Linux, com o endereço IP 192.68.56.100 e deixa eu ver aqui, IPA 112. Pronto, agora a gente vai escolher o tipo de carga do payload que será entregue ao alvo. O payload é usado para criar uma seção de Matterplotter reversa, onde a máquina XP ela conecta de volta com a máquina Kali da rede interna. Então vamos definir o payload maiúsculo, payload Windows. Payload Windows barra Matterplotter reverse underline TCP. Digitei certo, tá tudo certo. E agora, feito essas configurações, a gente pode executar o ataque com o comando exploit, que é a ferramenta que a gente usa, exploit. E eu vou executar o comando e a gente está executando o comando. E temos aqui a confirmação que a gente está explorando a máquina XP. Estamos dentro da máquina XP. E para fazer a confirmação de tudo isso, eu vou dentro da máquina do Windows XP. Eu já cheguei a criar aqui dois arquivos. Um é o BAT e o outro é o confidencial. Eu criei dois arquivos simples. Documento. Dentro dele, foto, senhas, logins, máquinas. Salvar ele. Esses arquivos eu deixei aqui na área de trabalho do Windows XP. E agora que a gente está dentro da máquina, a gente vai fazer a exploração desses arquivos, que é navegar pelos diretórios e até a leitura de cada um desses arquivos aí, que seria a cereja do bolo, né? Que seria ali a confirmação do nosso ataque. Então, para fazer isso, eu vou digitar o comando ls. O ls ele lista os diretórios, as pastas, dentro de, no caso nosso aqui, no início de tudo, que é dentro da área de trabalho. C2 ponto, barra,
Documents barra documento and documents and como eu não sei o usuário da máquina XP, após digitar o ls para saber quais são os diretórios da minha máquina, no terceiro aqui aparece para mim o nome do usuário dessa máquina, que é o lab01. Se fosse outra coisa, sempre aqui em terceiro estaria o nome do usuário. Então agora que eu já sei o nome do usuário, eu descobri o nome do usuário na área de trabalho. Então agora eu vou acessar a área de trabalho e listar os arquivos que está dentro desse usuário. E como que a gente faz? Eu vou digitar o comando cd. O cd ele muda o diretório, ele entra na pasta. Então eu vou entrar na pasta c2. Documents and settings barra lab01, que é o nome do usuário, e no desktop, que é a área de trabalho. Fechar com aspas. Pronto, eu entrei dentro dessa pasta. Eu estou dentro dessa pasta agora. E para mim saber o que tem lá dentro, a gente usa o comando ls, que lista os diretórios. E repare que a gente tem aqui 3 arquivos dentro da pasta desktop, que é o que a gente criou. Então, eu já identifiquei que tem 3 arquivos lá dentro, e agora o próximo passo seria fazer a leitura desses arquivos. Que eu quero saber o que tem dentro desses arquivos. Então, eu vou usar o comando cat. O cat, ele exibe o conteúdo do arquivo. Ele mostra para mim o que tem lá dentro. Então, eu vou escolher qualquer um desses. Eu vou escolher o confidencial.txt e dou um enter. Aqui ele mostrou para mim o que tem lá dentro. Dentro desse arquivo aqui, a gente tem o login e uma senha. Imagine no dia a dia ali dentro da organização. Você acabou de descobrir aqui um login e uma senha. E eu posso fazer isso com todos eles. catbat.txt. Está escrito lá dentro senhas e logins dos usuários do Windows Server. Se a gente for lá dentro do XP e abrir o documento, está escrito aqui, ó, senhas e logins dos usuários, que é o que a gente acabou de descobrir. Então, olha como isso aqui é muito relevante no dia a dia. E isso é só uma ponta do iceberg, ele nos mostra aí o quão grande pode ser tudo isso e a criatividade que a gente usa depois para poder explorar outras coisas de outras maneiras. Então, pessoal, isso resumindo tudo que a gente fez até aqui, usando os parâmetros, identificamos o alvo, mapear, a gente mapeou as portas de serviço e descobrimos as vulnerabilidades, a gente selecionou e rodou os exploits corretos, a gente configurou os IPs do atacante do alvo, obtemos aí o acesso remoto via o Meterpreter, localizamos e lemos os arquivos confidenciais. Esse fluxo mostra o ciclo completo do pentester, desde a análise da rede, a comprovação do acesso e dados privados. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aí aproveitado esse curso. Ainda não terminou, tem agora a parte do relatório, que é muito importante, a parte do relatório. Nós somos os hackers hatch. A gente trabalha em prol da organização. Então, tudo que a gente fez aqui será montado depois um relatório, onde a gente tira print dos comandos que usamos, os resultados dos comandos, mostramos as vulnerabilidades e também esse relatório, um dele vai para a equipe técnica, que com os dados mais técnicos, e o outro para a gestão da organização, que não devem ser dados técnicos, devem ser dados ali que falam da relevância para os gestores.